Olá, seja bem-vindo ao canal Política Consciência. O tema do nosso encontro de hoje é a democracia clássica, o capítulo 1 do livro Modelos de Democracia, de David Held, cientista político britânico. O texto que eu utilizo é o da publicação brasileira, cuja referência exibo agora na tela para você. Esse vídeo foi produzido para você. Portanto, se você gostar, curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber os avisos de novas postagens. Assim você vai nos ajudar a produzir mais vídeos como esses. Estamos também no Apoia-se. Se você curte a proposta desse canal de apresentar textos clássicos da política, do direito, da administração pública, da economia, da sociologia, da metodologia da pesquisa, considere nos apoiar na plataforma Apoia-se. Vamos ao texto então. Held vai iniciar o texto chamando atenção, embora de uma maneira mais genérica, para alguns antecedentes e fatos relacionados ao surgimento da democracia ateniense. Então ele chama a atenção para fatos que vão contribuir para transformar Atenas em uma polis mais igualitária, com um senso de identidade mais acentuado, mais forte, e um sentimento de solidariedade entre os cidadãos. Ele vai descrever brevemente, novamente sem descer a detalhes, quais antecedentes históricos e quais situações contribuíram para transformar Atenas numa polis desse tipo. Entre 800 a.C. e 500 a.C., as polis da região da Hélade, como era conhecida a Grécia na antiguidade, e também no entorno dessa região, eram controladas por reinos locais e, posteriormente, após violentos conflitos, foram dominadas por clãs e tribos. Entre 650 a.C. e 510 a.C., surgiram tiranos, autocratas, que representavam os interesses dos mais ricos. Mas havia forte instabilidade nesses governos e a mudança de governo era bastante comum. A expansão da população mais pobre aumentou a pressão sobre os mais ricos e houve lutas sociais. As concessões feitas por parte dos governantes aos mais pobres eram instrumentos que auxiliavam a permanência no poder e passaram a ser utilizados comumente. Em Atenas, essas concessões reforçaram a autonomia de fazendeiros de pequeno e médio porte e de algumas categorias de camponeses. Mudanças na organização militar ocorreram e elevaram o status de fazendeiros e camponeses moderadamente prósperos, que passaram à condição de elementos centrais na defesa da comunidade. Essas mudanças, sobretudo, afetarão a estrutura da polis ateniense de forma importante. Passando para um escopo mais amplo, tentando compreender a questão do desenvolvimento dessa região, da Hélade e, sobretudo, da região de Atenas, Held chama atenção que o comércio terrestre e marítimo vai favorecer o desenvolvimento das polis, das cidades-estado, incluindo Atenas, que vai se transformar aos poucos em um império, sobretudo um império marítimo. A expansão da escravidão também, com o crescimento do império, a expansão da escravidão dentro de Atenas vai permitir mais tempo livre para os cidadãos independentes se dedicarem às suas atividades, sobretudo as atividades de cunho político. Aos poucos, ia se desenvolvendo um crescente senso de identidade e solidariedade na polis, a identidade relacionada também à diferenciação das pessoas entre aqueles que eram cidadãos e os que não eram cidadãos, ela foi reforçada pelo crescimento dos alfabetizados, que por sua vez ajudavam na administração e no controle do povo e dos recursos
materiais. Isso também foi resultado de uma série de inovações institucionais que surgiram e que acabaram permitindo a forma democrática, né, de governo. Atenas representa o ápice dessas experiências, fez reformas importantes ao longo da sua história, sobretudo nesse período que antecede um pouco o surgimento da democracia, e durante o período democrático, muitas reformas importantes, dentre as quais as mais famosas, a de Drácon, Solon, Pisístrato e Clístenes. Sobretudo Clístenes, que é considerado o pai da democracia ateniense, né, fez reformas importantes para o surgimento da forma democrática de governo. Embora Herodoto não seja muito específico no seu texto sobre essas reformas, achei interessante colocar essa informação aqui para vocês. Ele faz a menção às inovações institucionais, mas detalha pouco sobre isso, até porque o texto ele tem muito mais uma orientação política propriamente do que de fazer uma recuperação histórica, né, sobre a democracia ateniense. Então a preocupação maior é com ideais, com valores, com a crítica substantiva que essa democracia sofria, enfim. A conjunção do surgimento de uma população de cidadãos econômica e militarmente independentes parece ser, dentre outros fatores, o principal na explicação do surgimento de uma forma democrática de vida, na Grécia Antiga. Isso ocorreu em comunidades de poucos milhares de pessoas, vivendo próximas umas das outras e de forma muito integradas, onde os arranjos sociais, os arranjos econômicos tinham um impacto imediato. Os obstáculos à organização política característico das sociedades contemporâneas complexas, por exemplo, grande número de pessoas, ainda não existiam, nesse período. Atenas foi a cidade-estado que mais se destacou, apesar da democracia não ter surgido nela, e sim em Quios, segundo a informação que o Herodoto nos apresenta. A democracia ateniense, ela ocorre num período histórico que vai de aproximadamente 507 a.C. Clístenes talvez seja uma figura importante de rememorarmos aqui quando falamos do surgimento dessa democracia em Atenas, e Alexandre o Grande seja uma figura importante de ser lembrada no fim da experiência da democracia ateniense, que tem relação com a invasão macedônica, o crescimento do Império Macedônico, sob liderança de Alexandre o Grande, é que vai colocar fim à experiência democrática ateniense. Curiosamente, nenhum dos grandes pensadores gregos foi defensor da democracia, o que acaba dificultando muito a tarefa de procurar conhecer de fato como a democracia operava, pois não existem obras que revelem em detalhes o seu funcionamento. Existem pequenas peças de fontes tão diversas quanto fragmentos de escritos, a obra da oposição à democracia, que era crítica à democracia, e os achados dos historiadores e dos arqueólogos. Os ideais e os objetivos da democracia ateniense são recontados de forma muito impressionante no famoso discurso fúnebre, ou na oração fúnebre, atribuída a Péricles, registrada por Tucídides. Péricles era um proeminente cidadão, um general, um líder político ateniense, e nós vamos agora lembrar trechos dessa oração fúnebre, ou desse discurso fúnebre aqui, que é importante para resgatar alguns valores, alguns ideais dessa democracia. Deixem-me dizer que o nosso sistema de governo não é uma cópia das instituições de nossos vizinhos.
é mais provável que ele venha a ser um modelo para outros do que uma imitação de qualquer outro. Nossa Constituição é chamada de democracia porque o poder está nas mãos não de uma minoria, mas de todo o povo. Quando a questão é colocar uma pessoa à frente de outra em posições de responsabilidade pública, o que conta não é o ser membro de uma classe em particular, mas a verdadeira habilidade que o homem possui. Ninguém, desde que possua em si o desejo de ser útil ao Estado, é mantido na obscuridade política pela pobreza. E da mesma forma que nossa vida política é livre e aberta, nossa vida diária e nossas relações uns com os outros também o são. Não criamos conflitos com nosso vizinho se ele procura gozar a vida à sua própria maneira. Nem lhe dirigimos o tipo de sombrio olhar que, embora não produza qualquer mal real, ainda assim fere os sentimentos das pessoas. Somos livres e tolerantes em nossas vidas privadas, mas nos assuntos públicos mantemos a lei. E isto porque ela comanda nosso mais profundo respeito. Damos nossa obediência àqueles que colocamos em posições de autoridade e obedecemos às próprias leis, especialmente aquelas que existem para a proteção dos oprimidos e aquelas leis não escritas que é uma reconhecida vergonha violar. Aqui, cada indivíduo está interessado não apenas em seus próprios assuntos, mas também nos assuntos do Estado. Mesmo aqueles que se ocupam principalmente de seus próprios negócios são extremamente bem informados a respeito de questões políticas em geral. Esta é uma peculiaridade nossa. Não dizemos que um homem que não tem interesse na política é um homem que cuida de seus próprios afazeres. Dizemos que ele não tem quaisquer afazeres aqui. Nós, atenienses, individualmente, tomamos nossas decisões relativas à política ou as submetemos à discussão adequada, pois não julgamos que há incompatibilidades entre palavras e atos. O pior é jogar-se em meio à ação antes que as consequências tenham sido devidamente debatidas. Como podemos observar, Péricles descreve uma comunidade na qual todos os cidadãos deveriam participar da criação e manutenção de uma vida em comum. Formalmente, os cidadãos não enfrentavam qualquer obstáculo ao envolvimento nos assuntos públicos, com base em posição ou riqueza. O demos, o povo, tinha o poder soberano, ou seja, a autoridade suprema para se envolver em funções legislativas e judiciárias, por exemplo. O conceito ateniense de cidadania implicava em tomar parte nessas funções, participando diretamente dos assuntos do Estado. O público e o privado, a esfera pública e a esfera privada, estavam interligadas, embora, como Péricles observou, a tolerância era essencial para que as pessoas pudessem gozar da vida à sua própria maneira. Os seres humanos somente poderiam se realizar adequadamente e viver honradamente como cidadãos na e por meio da cidade-estado, da polis. Nessa comunidade, o cidadão tinha direitos e deveres, mas esses direitos não eram atributos de indivíduos privados. E essas obrigações não eram forçadas por um Estado dedicado à manutenção de uma estrutura que visava principalmente proteger os fins privados de certos indivíduos, como ocorre no Estado liberal, do que ele vai chamar de democracia protetora. Ao contrário, os direitos e deveres do cidadão estavam conectados à sua posição na polis. Eles eram direitos e deveres públicos. Liberdade e igualdade são dois conceitos fundamentais para o ateniense. Existiriam dois critérios de liberdade: governar e ser governado,
por sua vez, é o primeiro critério. E viver como se escolher é o segundo critério. Para estabelecer o primeiro critério como um princípio efetivo de governo, a igualdade ela era fundamental. Sem igualdade numérica, a multidão não poderia ser soberana. A igualdade numérica, ou seja, uma parcela igual da prática do governo, é possível porque, em primeiro lugar, a participação é financeiramente remunerada para que os cidadãos não sejam prejudicados como resultado de seu envolvimento com a atividade política. Segundo, os cidadãos têm igual poder de voto. E terceiro, existem em princípio chances iguais de ocupar um cargo público. A igualdade, portanto, ela pode ser compreendida como a base prática da liberdade. Ela é também a base moral da liberdade, pois a crença de que o povo deve ter uma participação igual no governo justifica o primeiro critério da liberdade, né? Governar e ser governado, por sua vez. A liberdade de um cidadão não deve interferir de forma injusta na liberdade de outro. Quais são os ideais políticos que Hell destaca da democracia clássica? Primeiro, a igualdade entre os cidadãos. Segundo, a liberdade. Terceiro, o respeito pela lei ou pela justiça. O quarto, o compromisso geral com o princípio da virtude cívica. O quinto, a dedicação à cidade e Estado. O sexto, a subordinação da vida privada aos assuntos públicos e ao bem comum. Esses ideais vão se constituir em legado, né, para toda a humanidade. Quais são os aspectos institucionais que poderíamos destacar da democracia clássica? Em Atenas havia a Assembleia, era o corpo soberano, né, de Atenas, formada por todos os cidadãos. E aí nós devemos lembrar que a compreensão de cidadania aqui ela é bem restritiva, né, bem limitada. As mulheres não eram consideradas, né, cidadãs, os escravos, né, os não atenienses, os estrangeiros, né, os homens atenienses, filhos de pais e mães atenienses, mas que não atingiram a maioridade. Então havia uma concepção muito limitada, muito restrita, né, de cidadania aqui. A Assembleia se reunia mais de 40 vezes por ano, em média, né, tratava das questões mais importantes, como a estrutura legal para a manutenção da ordem pública, as finanças e a taxação direta, o ostracismo, os assuntos externos, a avaliação do desempenho do Exército, da Marinha, a formação de alianças políticas com outras cidades-estado, a declaração de guerra, a paz, celebração da paz, né? Nem todos os assuntos iam à votação, né? Apenas aqueles que não era possível se atingir o consenso. O consenso era compreendido como expressão do bem comum, né? Então, nesses casos, os assuntos eram decididos pelo voto, segundo a regra da maioria. Havia também o Conselho de 500, que assumia a responsabilidade pela organização e proposição de decisões, né, uma vez que a Assembleia era grande demais, né, para isso. O Comitê de 50, com um presidente como seu líder, né, que auxiliava o Conselho de 500. Havia também os magistrados, eles eram encarregados das funções executivas da cidade. Havia os generais militares, né, em número de 10, encarregados de assessorar a Assembleia em assuntos de guerra, em assuntos de segurança interna. Havia as cortes, né, que eram encarregadas as cortes eram encarregadas dos julgamentos. Quase todos os servidores públicos eram eleitos por um período não renovável de 1 ano, mandatos curtos, portanto. Além disso, de modo a evitar os perigos, né, de políticas autocráticas ou de clientelismos associados com eleições diretas, vários métodos de seleção eram criados para que se preservasse
a responsabilidade de prestação de contas, né, dos administradores públicos e do sistema estatal também, né, de uma maneira mais geral. Inclusive a rotatividade de tarefas, o sorteio e a eleição direta. Os críticos da democracia clássica destacavam, sobretudo, os seguintes pontos problemáticos: a igualdade de participação e a liberdade dos cidadãos. Eles atacavam isso, exatamente os pilares da democracia ateniense. Qual o argumento? A democracia tratava todos os homens como iguais, né, e sejam eles iguais ou não. É também onde cada indivíduo seria livre para fazer o que quiser. E este compromisso com a igualdade e com a liberdade é, de acordo, por exemplo, com Platão, né, que era um grande crítico, o símbolo da democracia e a base das suas características, que seriam mais lamentáveis, né? Platão defende, sobretudo na República, né, o governo dos sábios. E a democracia marginaliza o sábio e privilegia o demagogo, pois o político, para obter sucesso, ele dependeria do apoio popular na democracia. E, portanto, os políticos eles agem para aumentar a sua popularidade. Aqueles julgamentos cuidadosos, aquelas decisões difíceis, aquelas opções desconfortáveis, né, aquelas verdades desagradáveis, seriam assim sempre evitadas, né, por políticos que atuassem dentro da democracia. Platão gostava de usar metáforas, né, para mostrar as insuficiências da democracia. Uma das mais famosas, que eu recomendo que vocês pesquisem, é a metáfora do capitão, né, do navio. As pretensões de liberdade e igualdade políticas são, além do mais, inconsistentes com a manutenção da autoridade, da ordem e da estabilidade. Havia, segundo os críticos, né, Platão, por exemplo, uma confusão entre liberdade e licenciosidade. Então, o resumo do modelo da democracia grega seria basicamente o seguinte, como foi apresentado aí por David Held, né, no texto. O princípio de justificativa dessa democracia, né, os cidadãos eles deveriam gozar de igualdade política para que fossem livres para governar e serem governados por sua vez. Quais seriam os aspectos-chave da democracia clássica, segundo David Held? A participação, né, direta dos cidadãos em funções legislativas e judiciais. A Assembleia tinha o poder soberano. A esfera de ação do poder soberano incluía todos os assuntos comuns da cidade. Havia múltiplos métodos de seleção de candidatos para a ocupação de cargos públicos, eleição direta, sorteio, rotatividade. Não havia distinção de privilégios para diferenciar cidadãos ordinários de funcionários públicos. E com a exceção das posições conectadas à guerra, havia a vedação da reeleição. Né? Mandatos curtos, né, para todos os cargos públicos e pagamento por serviços públicos. As condições gerais que propiciaram esse tipo de democracia. A pequena cidade-estado, a polis, com a sua dimensão diminuta, uma economia escravista, que acabou criando tempo livre para que os cidadãos se dedicassem à atividade política, às discussões públicas, o serviço doméstico, o trabalho das mulheres, né, o serviço doméstico, acabava liberando os homens para se ocuparem dos deveres públicos, dos assuntos públicos. Havia também restrição da cidadania a um número relativamente pequeno, né, de indivíduos. As mulheres não podiam participar, né, da democracia ateniense, os estrangeiros, os escravos, né, os homens atenienses, filhos de pais e mães atenienses, mas que não atingiram aí a maioridade que habilitava a participação na democracia, né, enfim. Então era uma democracia restrita, né, limitada.
essa versão da democracia, né, a democracia antiga, clássica, a democracia ateniense, enfim, são vários nomes pelos quais era conhecida, ainda influenciou e ainda influencia, né, várias outras concepções de democracia que desenvolvemos na modernidade. Então, a democracia desenvolvimentista radical, a democracia direta, a democracia participativa, a democracia deliberativa, em certa medida, né, inspiram-se neste tipo de democracia. Ok? Bom, é isso. Então apresentamos aqui o texto Democracia Clássica, capítulo 1 do livro Modelos de Democracia, do cientista político britânico David Held. É um texto importante, né, que nos permite conhecer quais condições gerais propiciaram a experiência da democracia no mundo antigo, sobretudo na região da Grécia, né, nas cidades-estados, né, em algumas cidades-estados, Atenas, sobretudo, era a cidade-estado que mais se destacou, né, nos permitiu conhecer as características da democracia ateniense, os ideais, né, que essa democracia promovia, a maneira como ela se estruturava, a sua institucionalidade, né, como é que as instituições, quais instituições, melhor dizendo, existiam aí nessa democracia. Nos permitiu também conhecer um pouco da crítica que foi feita a essa experiência democrática, né, que iniciou em 507 a.C., né, Clístenes talvez seja uma figura importante de ser lembrada nesse momento do surgimento, né, da democracia, e terminou com a invasão macedônica, né, Alexandre o Grande, conquistando a região, né, da Grécia e colocando um ponto final na experiência democrática. Não que ela tenha sido contínua, né, houve percalços no decorrer desse período histórico. Bom, vale a pena ler o texto, é um texto muito indicado, né, em cursos de direito, de ciência política, de administração pública, de economia, quando se analisa o tema democracia, né, o surgimento da democracia. Então, um texto muito indicado, vale a pena conhecer. Fica aí o convite. Lembro a vocês que, se gostaram desse vídeo, não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de inscrever-se no canal, de comentar o vídeo, né, é importante. E lembro também que nós estamos na plataforma Apoia-se. Se você gosta da nossa proposta de ter um canal que discute textos que são considerados clássicos, são considerados importantes para a área da política, do direito, da administração pública, da sociologia, da economia, da metodologia da pesquisa, considere nos apoiar lá na plataforma Apoia-se, né? Política Consciência, o nome da campanha. Ok? Muito obrigado a vocês e até uma próxima oportunidade.